pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa extremamente importante no meio técnico e científico dentro da engenharia civil, e desde já queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com ele, que é o professor Jorge de Brito, o qual eu sou muito fã, de verdade. Estou aqui muito feliz por estar aqui conversando com ele nessa oportunidade. Professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, depende da hora que a pessoa vai assistir esse vídeo. Para quem não sabe, pessoal, o professor Jorge de Brito ele é professor aqui no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Engenharia Civil. Tem diversas orientações aí, não só no Instituto Superior Técnico, mas também pelo mundo, né, professor? E muitas publicações mesmo, inclusive, deixo aqui já a minha admiração pela quantidade e qualidade de publicações que o senhor vem apresentando nos últimos anos. Eu sou um leitor assíduo dos seus artigos e gostaria de enfatizar aqui a grande qualidade que essas publicações têm. Professor, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira, né, a sua história, a sua trajetória profissional, como é que foi? Bom, eu estive sempre no Instituto Superior Técnico, que é a universidade onde os meus pais fizeram os seus cursos, e, portanto, formei-me aqui em Engenharia Civil em 82. Depois pensei em sair, fui trabalhar para o exterior. Nessa altura trabalhava em projeto e também no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Depois tive que ir fazer o serviço militar obrigatório e nessa altura percebi que queria estudar mais e, portanto, concorri a um lugar para assistente auxiliar aqui no técnico e depois segui uma carreira aqui no técnico, fiz o mestrado, fiz o doutoramento, o mestrado em Engenharia de Estruturas, o doutoramento em Engenharia Civil, novamente, e depois fiquei sempre com ligação à profissão até a 98, portanto tive cerca de 15 anos a fazer sobretudo projetos de estruturas, em simultâneo com a carreira, mas depois decidi dedicar-me totalmente à carreira, pronto, e fui seguindo, fui-me dedicando mais à investigação, e pronto, e fui subindo. Hoje consegui chegar ao topo da carreira, que é uma satisfação. Há cerca de 10 anos e meio que cheguei ao topo da carreira e estou cheio de vontade de continuar a trabalhar. E quantos anos então tem de engenharia civil? Eu formei-me em 82, portanto já são muitos. Bastante. São 37. Sim. 37 anos. Parabéns então por ter chegado até aqui. Tenho certeza que vai fazer muito ainda pelo que vem desenvolvendo. Professor, eu queria que a gente conversasse aqui agora um pouquinho sobre as manutenções, sobretudo sobre as manutenções, né? Infelizmente, de maneira geral, lá no nosso país, falar um pouquinho da realidade do Brasil, nem tanto iniciativa pública, tão quanto a privada, pensam nas manutenções das construções, sejam elas grandes construções ou pequenas construções. E isso, culturalmente, no Brasil é algo que não está enraizado, definitivamente. Então, ao contrário do que a pessoa faz com o carro dela, de levar lá para fazer a manutenção periódica, ela não faz a mesma coisa com o bem imóvel dela. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que é a realidade hoje aqui em Portugal, tanto da parte pública quanto da população em geral. Como que isso funciona aqui hoje? Infelizmente, a situação é muito parecida com a do Brasil. No setor público, poderá haver um pouco mais de racionalidade, na medida em que o património tem que ser gerido de uma forma mais organizada, mas no setor privado as pessoas, de um modo geral, pensam que manutenção é manutenção de elevadores, ascensores, não é? Não sei como é que se diz. No Brasil, elevadores. Elevadores. Portanto, tudo o que é adicional a isso é encarado como uma despesa inesperada. E, no entanto, as mesmas pessoas fazem a manutenção dos seus automóveis. Sim. Portanto, qualquer plano, e já estive em vários condomínios em que eu próprio era condómino, e tentei implementar situações de se reservar uma verba qualquer, 0,5%, 1%, por ano, para ações de manutenção e reparação, nunca tenho apoio das outras pessoas, porque de facto as pessoas veem a manutenção como algo reativo e, portanto, acabam por só ter ações de manutenção quando algo as obriga a ter. Portanto, isto em termos práticos
aumenta o nível de custos dos condomínios. Portanto, é uma situação... Comprovado lá pela lei de Sitter. É uma situação má, mas que, infelizmente, diria eu, é comum entre Portugal e o Brasil. A solução poderia passar, tanto lá como cá, por um sistema semelhante ao sistema francês dos seguros. Os seguros são naturalmente um negócio e as empresas seguradoras estão vocacionadas para ganhar dinheiro, mas uma situação em que houvesse uma entidade externa que tivesse a responsabilidade de pagar as despesas de manutenção, faria com que essa manutenção fosse feita de uma forma economicamente correta. Ou seja, antes de ocorrerem estragos, degradação, que suscite trabalhos de reparação de grande monta, são feitos trabalhos, esses sim, de manutenção, de muito mais baratos e que permitem evitar esses gastos. Ou seja, gastando um pouco todos os anos, gasta-se menos no período da vida útil das construções. E, portanto, essa poderia ser a via em que os prémios dos seguradores, prémio aqui no sentido de apólice, iriam refletir a assiduidade da manutenção. E, portanto, não tenho qualquer dúvida que rapidamente todas as pessoas iriam perceber que teriam mais a ganhar com uma manutenção assídua do que com uma manutenção reativa, reagindo a problemas. E, portanto, enquanto esse sistema não for implementado, a não ser em condomínios de luxo, em que há uma gestão profissional do próprio condomínio, estes edifícios todos que estamos a ver aqui da minha janela, nenhum deles é sujeito a planos de manutenção periódicos. Não, nada. É o que acontece mesmo no Brasil. No Brasil é a mesma coisa e com necessidades diferentes. Também é um aspecto que é relevante, é que não podemos exportar as regras que se aplicam, vamos supor, na Suécia ao Brasil, porque os climas são diferentes, as necessidades são diferentes. Naturalmente, no Brasil não haverá necessidade de fazer qualquer tipo de ação relativamente, por exemplo, às ações de gelo. Sim. Mas aqui também não, felizmente. Mas é necessário adotar regras que se apliquem aos próprios locais. No Brasil, em determinadas zonas do Brasil, por exemplo, a questão do crescimento biológico é um problema gravíssimo. Pronto. E aí as ações de manutenção têm que ser muito assíduas para impedir os estragos provocados por essa mesma colonização. É diferente, por exemplo, de Brasília. Brasília já é uma cidade que tem um clima muito seco, umidade muito baixa, sim. E a colonização biológica já não é um problema tão grande, porque a gente não tem condensações de maneira geral. Mas tem problemas de radiação solar. Sim, muito. E os desplacamentos... De destacamento. Bastante. Professor, aí até dentro dessa relação... hoje, como estão as pesquisas aqui na universidade nessa temática? Vocês estão pesquisando sobre isso? Como é que está? Há muita pesquisa ou investigação, como nós dizemos, nessa área. Investigação muito interessante. A área da manutenção está muitas vezes associada à área do Facility Management. São ligeiramente diferentes, porque o Facility Management é um conceito que vem mais da indústria mecânica e, portanto, está mais associada, talvez, um pouco a equipamentos. E nós, na construção, trabalhamos com mais materiais do que equipamentos. E são materiais que têm dois problemas relativamente aos equipamentos. Um é que são mais baratos, isto é um problema. E o outro é que têm vidas úteis maiores, o que também é um problema. E, portanto, o conceito que nós não questionamos, de mudar as lâmpadas, ou de fazer a manutenção do elevador, ou de mudar as velas do automóvel, relativamente a um reboco como aquele que está a ver ali naquela janela, que está todo degradado, fortemente degradado. Aquele reboco deveria ter sido intervencionado há anos atrás, em termos de ações muito simples,
que hoje não provocariam aquele problema. O edifício, se reparar, está neste momento a ser intervencionado com custos muito elevados, porque todos os revestimentos sofreram por terem sido deixados ao abandono durante várias décadas. Acho que você tocou num assunto interessante, que é essa questão dos equipamentos, né, que a gente pode trazer para a realidade das nossas construções, que é, sobretudo, vocês usam a palavra monitorização, né? Sim. O monitoramento. Eu acho que Sim, é sim, isso sim. Que tem começado a ser implementado, acho que aqui também, com relação a essas pesquisas, né? De fazer o monitoramento através de sensores, através de coisas do gênero, para monitorar esse sistema ao longo do tempo, que estaria levando isso aí para um lado de uma manutenção preditiva, inspecionando isso sempre e vendo a necessidade caso alguma coisa seja prevista a ser feita. Nós estamos a trabalhar muito nessa área e neste momento temos um projeto muito interessante em que estamos a introduzir ferramentas matemáticas muito sofisticadas, as redes de Petri, por exemplo, em otimização de planos de manutenção. Bom, e de facto tocou num ponto interessante, que é as inspeções. Há, como em tudo, um equilíbrio. Se nós nunca fizermos inspeções, nunca vamos perceber como é que a degradação está a evoluir. E, portanto, vamos sempre ter uma situação reativa. Sim. Ou seja, quando há problemas suficientemente graves para afetarem as pessoas, vamos reagir, vamos pagar muito dinheiro para reparar algo que já está muito estragado. Muitas das vezes não há outra solução senão substituir. Por outro lado, como aconteceria com os nossos automóveis, imagino que ia à oficina todos os meses. Seria extremamente caro. O seu automóvel estaria perfeito, porque todos os meses o mecânico iria ver como é que o automóvel estava. Sim. E ele estaria sempre ótimo. Mas o custo envolvido seria astronómico. Muito Pronto. E esse equilíbrio também tem que ser garantido. E, portanto, quer ao nível das ações de inspeção, quer ao nível das ações de manutenção e, em alguns casos, de reparação, é necessário arranjar um equilíbrio adequado entre o tempo entre ações, a profundidade dessas ações e depois, naturalmente, os custos que daí advêm. Nem de mais, nem de menos. Nem de mais, nem de menos. E, portanto, essa é uma questão que ainda não está muito bem tratada na sociedade. Nós temos estado a trabalhar nisso. Interessante você tocar nesse assunto dessa área de colocar, porque eu tenho certeza que vocês estão trabalhando, então, nos tempos de manutenção de determinadas coisas. Sim. E isso é uma coisa que, se a gente olhar, até pelo menos das normas brasileiras, manuais, isso ainda é muito empírico. Ou seja, de quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer manutenção em determinada coisa. Isso ainda é relativamente empírico. E pesquisar de maneira quantitativa, probabilística, vai trazer um resultado, tenho certeza, de maior qualidade. Nós temos estado a trabalhar nessa área e na área da previsão da vida útil, que é uma área muito fascinante, em que até, curiosamente, tenho ali um livro, não sei se pode mostrar, esse vermelho que aí está, não, abaixo, aí, esse que foi publicado pela Rielem. Não sei se quem se está a ver vai conseguir ler. Chama-se Methodologies for Service Life Prediction of Buildings, e foi um livro que a gente publicou há 2 ou 3 anos, que tem a ver exatamente com as metodologias que são utilizadas para prever a vida útil das construções. Repare, este é um problema absolutamente fulcral em relação a tudo o que diz respeito a inspeção e manutenção e reparação e substituição. Se nós não conseguirmos prever com um certo rigor quanto tempo é que qualquer coisa dura, ponto 1, sem manutenção, qual é que é o efeito que a manutenção e a pequena reparação têm sobre essa vida útil? Qual é a eficácia de cada técnica de reparação no sentido de maximizar ou prolongar a vida útil? Nós nunca vamos conseguir fazer planos de manutenção racionais. Racionais do ponto de vista de custos e racionais do ponto de vista de incómodo. Porque um dos problemas da manutenção é que é incómoda. Não é? Nós também fazemos manutenção. Sim. Vamos ao médico. Sim. Bom, uma pessoa da minha idade devia ir ao médico pelo menos uma vez por ano. Bom, e ir ao médico é uma chatice, não é? Sobretudo para as pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis detestam ir ao médico. Exatamente. E os edifícios, quem os usa, quem os vê, entende-os como saudáveis.
quando de facto eles necessitam de um check-up de ano a ano ou de qualquer coisa assim, para ver o início de eventuais problemas e atuar preventivamente. Não é? E, portanto, deveria ser assim. Esta questão da previsão da vida útil é absolutamente fundamental. Conheço esse livro, é excelente. E, portanto, é outra área em que nós temos estado a fazer pesquisa. Pronto, muito bom. E sei que o senhor tem outras áreas também. Enfim. Professor, com relação aqui aos estudos, né, a grade universitária aqui em Portugal, seja no primeiro ou no segundo ciclo, como que a questão da manutenção e da reabilitação é abordada nas cadeiras, nas disciplinas hoje aqui na universidade? Bom, nós temos um sistema diferente do sistema brasileiro. Já temos, de acordo com o chamado processo de Bolonha, nós temos o mestrado como um curso de 2 anos após um curso de 3 anos, a que chamamos licenciatura. Sim. De facto, devia ser chamado de bacharelato, mas aqui chamamos de licenciatura. E, portanto, este primeiro ciclo, licenciatura, e depois o segundo ciclo de mestrado, continuam ainda demasiadamente focados no projeto de raiz. No projeto de raiz. Portanto, há uma clara ênfase, nomeadamente aqui no Instituto Superior Técnico, que pretende ser uma faculdade de investigação, por oposição a uma faculdade mais virada para colocar profissionais no mercado. Nós temos uma visão um bocadinho mais exigente, no sentido de sermos uma faculdade de investigação também. E, portanto, os nossos alunos têm todos que fazer uma dissertação de mestrado no fim dos 5 anos. E essa dissertação de mestrado é normalmente vocacionada para investigação. Bom, isto é tudo para enquadrar a questão de que nós temos apenas 5 anos, que em termos práticos são 4 anos e meio de lecionação, porque o último semestre é dedicado à dissertação. Bom, nestes 4 anos e meio não há tempo para dar toda a matéria. Eu vou-lhe dar o exemplo dos meus pais. Os meus pais andaram cá há quase 50 anos, há mais de 50 anos, bastante mais de 50 anos, e na altura tinham semanas de 35 horas, 40 horas de aulas. Atualmente são 22 horas e meia. Eles na altura tinham semestres de 16, 18 semanas. Nós temos semestres neste momento de 13 semanas úteis. E tinham 6 anos de curso. E nós hoje temos 5. Bom, adicionalmente, as engenharias em geral e a civil em particular evoluíram de tal maneira que a matéria que é necessário dar é muito mais. Sim. Pronto. Este sistema conduz a que uma boa parte do trabalho dos alunos tenha que ser feito, ou devesse ser feito, fora do período das aulas. Bom, com a nossa cultura mediterrânica, que nós acho que transmitimos um bocadinho ao Brasil, os nossos alunos, fora das aulas, querem fazer tudo menos estudar, não é? E, portanto, não há tempo para tudo isto. Soma-se a isto, portanto, a limitação de tempo, e o que acontece é que as disciplinas ligadas à vida útil da construção, portanto, após o projeto, após a construção, são relativamente poucas no curso. Está em curso, neste momento, uma remodelação que eu espero que incremente um bocadinho, mas as matérias de reabilitação e manutenção ainda são um pouco dadas. Mas tem matérias. Tem, mas pouco. Okay? Na minha opinião, devia ter mais. O nosso curso devia ter claramente um perfil vocacionado diretamente para a reabilitação. Sim, neste momento, nessa remodelação, está-se a colocar a ideia dos miners, uma ideia dos norte-americanos. Vocês dizem estadunidenses, não é? Norte-americanos. Norte-americanos. Portanto, os norte-americanos já têm o major aqui é a engenharia civil, e, portanto, está-se a pensar em criar miners. E um dos miners que se está a pensar criar é exatamente em reabilitação. É só um conjunto pequenino de disciplinas, mas, de qualquer maneira, claramente vocacionadas para a reabilitação. A manutenção ainda é menos dada. Portanto, nós estamos a tentar manter essa área dentro do curso, mas é uma área que é dada com uma profundidade menor do que aquela que, na minha opinião, vai ter no futuro. Sim. Porque
Nós olhamos à nossa volta, e isto é um privilégio dos países que já estão mais desenvolvidos. O Brasil por lá caminha, há áreas do Brasil em que, se não fosse a imigração interna, já estariam estabilizadas, São Paulo, Brasília. Portanto, se não houvesse imigração interna, seriam zonas parecidas com as zonas do norte da Europa, na medida em que não há necessidade de mais construção nova. Há apenas necessidade de substituir aquela que vai ficando, vai atingindo o fim da vida útil e, sobretudo, isso é o mais importante, manter a atual. Portanto, os nossos recursos na construção deviam neste momento ser aplicados maioritariamente na manutenção e na reabilitação. E, portanto, eu prevejo que no futuro os nossos recursos e, portanto, as necessidades de profissionais competentes vão estar sobretudo nas áreas de reparação e manutenção. Com certeza. Pronto. Mas as faculdades ainda não estão a fazer isso. Okay? Eu tenho até uma opinião pessoal agora, que eu colhi o depoimento de vários professores nesses dias que eu tive aqui em Portugal. E é interessante uma coisa, é claro, e é perceptível que Portugal ainda não está na condição ideal com relação a isso. Não. Mas, de maneira geral, todos os professores colocaram essa opinião, que ainda tem muito a melhorar, tem muito a se fazer. Só que hoje, quando a gente compara o nível que Portugal está com relação ao Brasil, está bem acima com relação a isso. Só que no Brasil a preocupação ainda é zero, de maneira geral. Então não se tem nenhuma preocupação. E eu fiquei impressionado como aqui, mesmo não estando numa condição ideal, mas estando numa condição muito mais acima da nossa, como há essa preocupação de melhoria. Então hoje foi unânime entre todos os professores que eu conversei a preocupação de que tem que se melhorar, tem que colocar mais, tem que fazer mais. Quando no Brasil, mesmo a gente estando ainda no nível abaixo com relação a essas manutenções, não tem preocupação nenhuma. Então assim, está na hora da gente acordar e realmente passar a desenvolver mais, a fazer mais, como vocês vêm fazendo aqui, já buscando melhoria. É preciso perceber que o Brasil é um continente. Sim, Pronto, claro. Portanto, Portugal cabe ali num cantinho do Brasil e, portanto, corresponde a umas determinadas características, até climatéricas, que são relativamente benignas. Okay? Portanto, o Brasil é um mundo, não é? É um mundo. E tem realidades muito diferentes do ponto de vista social, do ponto de vista económico e também do ponto de vista climatérico. E, portanto, em determinadas áreas do Brasil, que infelizmente normalmente correspondem às zonas menos ricas, é onde a manutenção faria mais falta, porque os climas são mais exigentes, não é? Zonas quentes e úmidas, por exemplo, são extremamente exigentes do ponto de vista de manutenção, extremamente exigentes. Mas evidentemente há uma realidade económica instalada. O Brasil é um país claramente em desenvolvimento até demográfico e, portanto, quando a população cresce a determinados níveis é complicado que os meios económicos não se foquem em necessidades mais prementes. Quando a pessoa não tem primeira habitação, quem é que vai pensar em manutenção? Não é? E, portanto, tem sido feito um caminho extraordinário pelo Brasil nos últimos anos, no sentido de facultar mais habitação à população e, portanto, é perfeitamente natural, não tem nada de mal que haja algum atraso em relação a outras populações, como a portuguesa, que está estagnada em termos de número, de crescimento há muitos anos. Portanto, neste momento, os portugueses estão a construir mais apenas para já melhorar a sua própria habitação, que já tinham, e, portanto, estão mais vocacionados para, em relação a essa nova habitação, que é mais cara, ter o cuidado de a manter. Pronto, ainda não, em muitas áreas do Brasil, isto não é a realidade, mas não tenho dúvidas que será no futuro. Sim, e aí, puxando esse link, o que o senhor pensa com relação ao futuro dessa área, da reabilitação, da manutenção? Vai ser o quanto isso é importante para um futuro? Vai ser muito grande, não é? Portanto, neste momento, depois desta crise que nós passamos, sentimos muito, no Brasil não foi tão intensa, porque o Brasil está em anticiclo económico relativamente à Europa, mas aqui na Europa a crise que começou em 2007 com o Lehman Brothers
teve um impacto tremendo em Portugal e ainda mais tremendo na área da construção. A área da construção baixou para níveis de abaixo de 50% do que era. E, portanto, isso foi uma crise tremenda. A retoma que se está agora a verificar é, sobretudo, na reabilitação. Portanto, uma parte muito importante das empresas novas de construção que se formaram nos últimos anos é estritamente reabilitação. Fazem apenas reabilitação, não é a reabilitação, muitas vezes, de grande qualidade técnica, mas é reabilitação. A manutenção é uma área ainda menos, ainda não está tão desenvolvida. Repito, é necessário um mecanismo qualquer exterior para as pessoas começarem a reagir antecipadamente aos problemas da degradação das construções. Neste momento ainda não há. As pessoas esforçam-se muito para comprar a casa e depois não percebem que a compra da casa não eliminou as despesas com a casa. Toda a gente está convencido que comprar uma casa é eliminar. Renda tem um sentido diferente no Brasil, não é? O aluguel. O aluguel, exatamente. E ainda temos as taxas condominiais que são para as manutenções do condomínio. Exatamente. E, portanto, essas despesas, as duas que referiu, portanto, as taxas do condomínio e os custos de manutenção, continuam a existir. Portanto, comprar casa nova não é o mesmo que nunca mais ter que gastar dinheiro com a casa. São conceitos completamente distintos. Portanto, é necessário continuar a gastar dinheiro. Só que as pessoas não têm essa noção, de um modo geral, e se preferem geralmente deixar que as coisas vão degradando e depois, finalmente, quando há um grande impacto, algo de errado que acontece, a construção está muito degradada, nessa altura queixam-se de que têm que fazer uns grandes investimentos outra vez. Bom, é a posição errada. Não sei se é possível legislar, mas é complicado. É complicado mesmo nos países mais evoluídos, é complicado. É algo que tem que estar na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas. E ainda não está. Na cultura, exatamente. A cultura mediterrânica não é só Portugal, Espanha, Itália, Grécia, o norte da África, todas estas nações não têm essa cultura que existe mais no norte da Europa de haver quase que uma renda todos os anos que depois é aplicada sem dor às necessidades de inspeção e de manutenção e de reparação dos edifícios. Não existe essa cultura. E, portanto, as reuniões de condomínio são sempre uma discussão de alguém a propor uma pequena despesa e o resto das pessoas a dizerem, mas é mesmo necessário. Exatamente. É isto as reuniões de condomínio em Portugal. Lá também. E, portanto, com esta cultura ainda vai demorar algum tempo até termos uma construção bem mantida e bem inspecionada de uma forma periódica. Excelente, professor. Professor, eu queria agradecer aqui imensamente a oportunidade e as opiniões que o senhor emitiu aqui para a gente, tá? Muito obrigado pelo bate-papo aqui. E você que está assistindo a gente, fica ligado aí que teremos próximas conversas para você poder assistir vídeos excelentes aqui também. Um abraço e até mais.